é, vamos dizer, um ano letivo com vocês. Essa é a realidade, certo, gente? Então, olha só, pessoal, eu tenho uns informes para fazer antes de começar as aulas. Primeiro, é cobrar as atividades que muitos ainda não entregaram. Entreguem, porque essas atividades que a gente vai fazer esse levantamento para ver a pontuação de vocês. Outra coisa, simulado. A escola fez um simulado para fazer uma avaliação com vocês também, que o correto é vocês todos participarem desse simulado. Se vocês não participam, aí fica difícil de avaliação, certo? O problema está aí. Vamos participar. E hoje nós, dia 13, estamos começando uma nova quinzena, que a quinzena passada terminou dia 12. Então, não, terminou dia 11, né? Dia 12 começa a nova quinzena. Então, vou postar um novo material com uma nova atividade, com um novo assunto que a gente vai trabalhar. Nós começamos a trabalhar com o substantivo. Substantivo. Então, paramos um pouquinho com as particularidades do substantivo, vamos entrar um pouquinho das particularidades do adjetivo, depois a gente volta para o substantivo e adjetivo. Assim, nós vamos tentar trabalhar todas as classes de palavras na morfologia. Depois a gente vai fazendo a contextualização com todos em atividade, certo, gente? Então, eu vou postar para vocês o material. E agora, não, vou mostrar vocês agora e vou postar depois no grupo. Aí lá vai estar a atividade, vai estar o material. Vocês vão ler e vão tentar fazer a atividade. Depois de atividade pronta, vocês vão tirar a foto, pergunta e resposta. São 3 questõezinhas simples. Você entendeu? Tira a foto, manda para mim para ficar registrado, certo? Desta atividade. Eu estou evitando de botar em PDF ou em Word, já para não encher a memória do celular de vocês. O que é que eu faço? Estou colocando no link. O link é só você clicar, já abre. Você faz a anotação que você queira. Se você quiser baixar, você baixa. Se você quiser imprimir, você imprime. Aí é você quem vai dizer. Agora, não tem problema nenhum de memória de celular. É como essa aula. Essa aula fica gravada, só clicou no link, você já vai para o canal do YouTube, assiste a aula, tira suas dúvidas que ficaram, faz o comentário, porque aí eu estou vendo a participação lá também, se estão assistindo essas aulas. Certo, gente? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar para vocês essa nova quinzena, esse novo material físico que a gente vai trabalhar. Só um minuto. Professor, Pode falar, viu? Estou ouvindo. eu sou o Cauã e eu sou novato aqui na escola, mas quando é que vão sair os livros? Olha só, Cauã, a escola, nós tivemos uma reunião semana passada, disse que agora, esse mês de abril, vai convocar os alunos para pegar os livros. O que acontece? Por que eles estão segurando mais? Porque não tem livro suficiente para todo mundo. Aí, eu estou trabalhando no mesmo conteúdo do livro, sem problema nenhum. O livro de vocês é esse conteúdo. Mas, Não, porque eu não sou daqui, professor, sou de Maceió. certo. Eu sei, mas entenda, não tem livro para todo mundo, veja bem. Aí a escola, ela não vai selecionar, eu vou dar o livro a você e você não. Aí ela está tentando ver se a secretaria manda a quantidade de livro exata dos alunos para ela começar a liberar. Por enquanto, nós estamos trabalhando e eu estou postando todos os assuntos pertinentes do livro didático aqui com vocês. Aí eu faço diferente, posto em link, posto em PDF, vamos dizer que o link é em PDF, para vocês pegarem toda a atividade enquanto estão sem o livro, certo? Certo, ok. Eu vou apresentar agora essa nova quinzena que nós vamos trabalhar. Deixa eu apresentar a vocês. Só um minuto. Libero já também a frequência, que é para vocês assinar, não deixar de assinar, que é um documento de vocês, certo, gente? Muito importante a assinatura de vocês. Deixa eu apresentar aqui, peraí, viu? Para vocês verem. Pronto.
Vamos ver se vocês estão vendo aí. Pronto, estão vendo, né, gente? Vendo. Sim. Pronto, olha só, gente. Então, nossa quinzena, olha só, tem aqui a data, 12 de abril a 24 de abril, é essa quinzena que nós vamos trabalhar. Esse é o material físico. Caso alguém queira pegar na escola, esse material que vai pegar, mas já está aí com vocês. Nós vamos ver, essa quinzena é o adjetivo. Quem estava comigo na quinzena passada, sabe que a gente já entrou nas particularidades do adjetivo, do substantivo, que nós vamos trabalhar esse ano as classes de palavras da morfologia, que são os assuntos pertinentes ao segundo ano. Agora nós vamos entrar nas particularidades deles. Vocês trabalharam no ensino fundamental, a morfologia, mais assim por alto. Agora nós vamos nos aprofundar, certo? Então, esse nosso segundo conteúdo da quinzena, esse nosso conteúdo da quinzena é sobre o adjetivo. Olha só, aí eu preparei o material, tem aqui um breve relato sobre o adjetivo, as classificações do adjetivo que nós vamos trabalhar, vocês vão pegar, vão abrir, vão fazer a leitura com calma, para vocês entenderem, não é para decorar, para vocês entenderem, porque quando a gente entende, fica fácil. Tudo aqui mostrando um pouco, falando sobre as classificações do adjetivo, as particularidades que ele tem. E aqui, no final, gente, tem uma atividadezinha. Olha só, tem um quadrinho, você vai ler, antes você tem que ler o conteúdo. E aqui são 3 questões. Aqui vocês vão escrever no caderno as questões, os quadrinhos não, as questões, e vão colocar a resposta de vocês. Isso no caderno. Pois tira a foto e envia para mim. Agora, o interessante, quando vocês fizerem essa atividade, que enviar para o meu PV, vocês botem a data, o caderno, não no caderno já vai estar a data tudo. Eu quero que vocês botem a data na postagem, por exemplo, professor, aqui é a atividade sobre adjetivo da data 12 de abril a 24 de abril. Não esqueçam, certo? Porque é um arquivo que eu estou fazendo com o PV de vocês. Porque caso venha futuramente, não, fulano não entregou a atividade. Aí você pode questionar, não, professor, entreguei. Porque é muita coisa do professor, o professor pode passar despercebido. Aí você me dá o seu nome e eu vou olhar que todos que falam comigo, quem diz quem é, eu agendo no meu telefone, já para ficar um documento, vamos dizer, guardado. Porque se eu precisar saber se vocês estão fazendo atividade, vai estar lá juntos, sem problema nenhum. Certo, gente? Essa é nosso material físico, de língua portuguesa, repassando de novo, e essa é nossa atividade, certo? Vai estar lá no grupo daqui a pouco, antes de acabar a aula, eu posto para vocês. Agora eu quero postar para vocês, deixa eu ver aqui, gente, nosso material físico do Clube da Leitura, certo? Quem está chegando agora sabe que eu sou professor de língua portuguesa e nosso laboratório de linguagem, mas a gente trabalha também o Clube da Leitura. Como a língua portuguesa, eu incentivo a leitura de vocês, que foi passado também na quinzena passada, aquele material do Clube da Leitura, que eu acho que algumas pessoas leram e uma maioria não leu. E vocês sabem, o segredo de língua portuguesa é a leitura. Se você tem o hábito da leitura, uma leitura devagar, uma leitura compreensiva, então você vai melhorar em todos os aspectos. Não só língua portuguesa, matemática, geografia, inglês, tudo que é pertinente à leitura você vai melhorar. Por quê? Porque você está exercitando o seu cérebro. Você está se tornando uma pessoa melhor, você está conhecendo palavras diferentes, você está entendendo assuntos diferentes. Então, leitura é tudo de bom, gente. E eu incentivo muito. Então, toda quinzena eu posto um conteúdo para a gente fazer a leitura, que vocês façam a leitura com calma, e uma atividadezinha sobre essa leitura. Então, eu vou mostrar a vocês agora nosso material para o Clube da Leitura também, certo? Esse foi para
deixa eu transmitir aqui, para a língua portuguesa, agora para o Clube da Leitura. Acho que vocês estão vendo aí já. Então, veja bem, olha só. É o outro conto que eu quero que vocês leiam. É o Bebê de Tarlatana Rosa, certo? Vocês vão fazer a leitura. São 5 páginas, ó, não é muita coisa. Dá para vocês lerem dentro de 15 minutinhos, se vocês sentarem e começarem a ler. E depois desta leitura, você, com suas palavras, vai criar um resumo do que você entendeu desta história, que no mínimo 10 linhas. Simples assim. Você vai criar um resumo com a leitura que você fez e entendeu, compreendeu qual foi a essência da história. Aí esse resumo você faz, que no mínimo 10 linhas, e envia para mim. Certo, gente? Alguma dúvida sobre o Clube da Leitura? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Pronto, estão entendendo, né? Então, eu vou postar lá o Clube da Leitura, o material do Clube da Leitura, o material de língua portuguesa para vocês, certo? Então, essa semana é de apresentação dos roteiros que nós vamos trabalhar e vocês vão fazer, essa semana vocês têm o prazo até dia 24 de abril para entregar. Nós vamos começar a trabalhar produção textual. Então, como é que a gente já vai começar a trabalhar produção textual? Fazendo o resumo dessa leitura, certo? Semana passada, quem não assistiu a aula está lá, nós começamos a trabalhar sobre literatura, não foi isso? A introdução à literatura. Já essa, nós vamos falar um pouquinho sobre produção textual, que é uma coisa que é muito cobrado nos Enems da vida, e vocês, a intenção da grande maioria, eu acho que todos, eu pretendo que sejam todos, né, que vocês fazerem o Enem para entrar na faculdade. E vocês sabem que uma das coisas que conta muito é a redação, certo? Mas antes que eu fale um pouquinho sobre redação, que nós vamos fazer a introdução também, depois nós vamos nos aprofundando, eu vou falar com vocês, só vou relembrar que eu falei semana passada, quem estava lendo. A escola foi inscrita na OLP, o que é isso? Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, automaticamente, todas as turmas fazem parte desta Olimpíada. E o que é a Olimpíada? Vocês vão produzir um trabalho sob orientação minha, que a gente vai falar aqui mais adiante, vamos discutindo. Hoje eu só vou fazer a apresentação. Depois que tiver pronto esse trabalho, vocês vão mandar para mim. Eu vou selecionar 3 trabalhos. Desses 3 trabalhos, vou me reunir com a escola para selecionar um para a gente enviar para o concurso. A concorrer a alguns prêmios, né? Tem. Agora, é bem interessante. Mas o trabalho é bem interessante. Qual o tema do trabalho do segundo ano? Então, gente, olha só, eu queria que vocês já anotassem aí, porque já passei o material físico, já passei o material físico de língua portuguesa e o material físico do Clube da Leitura. Agora, eu quero passar para vocês uma pesquisa que vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar, vão fazer a pesquisa de vocês, para vocês já começarem a formular as ideias. Qual é o tema que a gente vai trabalhar sobre as Olimpíadas? É documentário. Então, quer dizer o quê? Nós vamos trabalhar sobre documentário, vamos entender o que é um documentário, para que serve, como é feito. E, mais adiante, não agora, mais adiante, vocês vão produzir um documentário. Documentário esse que não precisa ser coisa de outro mundo, não. Você pode produzir o seu documentário com seu próprio celular, que no máximo 5 minutos. Ah, professor, não tenho ideia o que eu pensar para fazer um documentário. Pronto, a introdução é essa. Você vai fazer uma pesquisa para você entender o que é documentário, como é feito, para que serve, qual é o gênero, qual é o tipo que eu quero fazer com o meu documentário. Você tem que entender tudo isso. Agora, o importante é você fazer essa pesquisa, certo? Porque nas próximas aulas a gente vai falar mais, vamos se aprofundar mais. Aí vamos dizer um exemplo. Professor, eu tenho uma ideia, eu vou fazer um documentário sobre formigas.
eu tenho algumas formigas aqui na minha casa, então eu vou fazer um documentário. Aí você vai ver como é feito, vai investigar a vida da formiga, o comportamento da formiga dentro da sua casa, assim, da sua residência, o que ela faz, como ela se comporta para levar alimentos, se ela é mais de uma, se são muitas. Isso você vai acompanhar, fazer esse levantamento. Depois você vai ter um momento de gravação e edição do vídeo e pronto, formulou seu documentário e envia para a gente. Isso é mais adiante, viu, gente? Isso não é caso se preocupar agora. Agora é vocês amadurecerem a ideia, o que vocês querem fazer com esse documentário. Primeiro, entender o que é o documentário, como é feito o documentário. Vocês sabem o que é um documentário, né? E nas televisões tem aqueles documentários profissionais que a gente encontra, né? Sobre jacaré, sobre onça, sobre aves. Então, são profissionais, mas a gente não vai fazer um nível daquilo. A gente vai fazer um com a nossa, vamos dizer, os nossos recursos. Aí, veja bem, esse trabalho que vem a ser produzido pode ser de equipe. Se vocês tiverem contato com alguém aí, algumas pessoas que queiram fazer em equipe, por que eu digo equipe? Porque às vezes você tem habilidade de editar vídeo, o outro tem uma habilidade de escrever, de criar um roteiro, o outro tem uma habilidade de outra coisa, e um ajuda o outro. Mas também, se você quiser fazer esse documentário individual, beleza, nós vamos trabalhar isso. Quando for mais adiante, eu vou dizer o prazo do documentário para entregar a tal dia, mas não é agora. Agora vocês têm que amadurecer a ideia sobre o documentário. Certo, gente? Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta? Professor, Pode eu perguntar, gostei. João Vitor. É bom para eu vou pesquisar tudinho, vou ir procurar achar tudinho. Certo, procure para você entender o que é um documentário. Viu, gente? Alguma pergunta não, né, pessoal? Algo mais? Respondeu. Não, Ninguém. né? Então vamos lá, beleza. Viu, gente? Então, era essa informação de início que eu queria passar para vocês. Então, agora, pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre produção textual, que nós vamos trabalhar sobre a famosa redação. Então, de início, eu vou fazer uma introdução que a gente trabalha a redação aqui. A gente trabalha a redação pensando no Enem, não é isso? A gente não trabalha a redação assim pensando em outra coisa, porque tem vários tipos de redações, vários tipos de produções textuais. Mas aqui eu quero que vocês pratiquem, vocês entendam o que é aquela dissertativa argumentativa, que é a redação que o Enem cobra, né? Que é a produção textual que o Enem cobra. É a redação dissertativa argumentativa. O que é isso? Primeiro vamos entender o que é dissertação. Dissertação é você falar algo que você tem conhecimento. E argumentativo, você argumentar esse algo com o seu olhar, com o seu ponto de vista. Isso é uma produção textual dissertativa argumentativa. Mas antes, gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a redação do Enem, a produção textual, primeiro do que tudo, nós vamos trabalhar aqui as competências, que são 5 competências que o Enem cobra. Nós vamos trabalhar toda a estrutura aqui, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Mas, de início, eu quero que vocês tenham uma noção o que é a produção textual dissertativa argumentativa. Preste atenção. De início, a gente vai entender isso aqui. Quando vocês passam a entender isso aqui, a formulação de ideias já começa ficando melhor, para quando a gente entrar em competência, a gente entrar na tese, a gente entrar nos contextos históricos, vocês já vão entender. Mas, de início, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente pega um determinado tema para a redação, a gente tem que ter ideia que o Enem ele cobra o quê? Primeiro, na introdução, ele cobra que você fale um pouco daquele conteúdo
conforme o conhecimento que você tem. Ah, professor, não sei. Por isso que eu sempre falo, a leitura é muito importante nesse sentido. Assistir televisão, programas de atualidade é muito importante nesse sentido. Você se envolver no que acontece ao seu redor, da sua cidade, no seu estado, no Brasil, no mundo. Não é querendo dizer que você vai saber de tudo. Não é isso. Você não vai saber de tudo de um dia para o outro. Mas você se inteirar o que está acontecendo. O que está acontecendo na política, o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo na segurança, o que está acontecendo na atualidade, você vai se inteirar. Por quê? Os temas da redação quando cai são temas da atualidade, temas que são recorrentes. É a imigração, é o tráfico, é a violência, é a política, é a saúde. Então, são temas atuais. Então, você tem que estar por dentro disso. Ah, mas eu não sei. Aí ferrou. Aí ferrou. Você tem que ter ideia do que você falar um determinado tema. Ah, mas eu posso escolher tema? Não pode. Nem a gente sabe, a gente tem que estar preparado com tudo. Outra coisa importantíssima que mais adiante nós vamos estudar, que nós vamos estudar sobre semântica, que é as palavras sinônimas. Porque, às vezes, vem uma palavra com um significado que você conhece, mas com uma escrita totalmente diferente. Aí você fica sem entender. Oxi, o que é que ele está pedindo? Por isso, gente, torno a falar, é a importância da leitura. A importância da leitura. Pronto, foi igual o ano passado, caiu sobre estigmatismo. O estigmatismo do tarará. Aí muitos alunos me questionam, professor, o que é estigmatismo? Olha só. Então, se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver vamos dizer, essa base, como é que você vai falar sobre estigmatismo? Por quê? Porque eu não sei o que é. Aí como você vai começar a desenvolver uma produção textual sobre isso? Aí primeiro você tem que entender o que é a palavra que ele está pedindo, que o Enem sempre enfeita as palavras, não bota a palavra total, para poder falar, certo? Aí o que acontece? Então vamos entender a redação do Enem. A redação do Enem é o seguinte: tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Na introdução, o que é que a gente coloca? A gente vai falar um pouco o que a gente entende sobre o tema. Por exemplo, se a redação é falando sobre política, eu vou falar um pouco na introdução sobre a política. E o interessante é que você contextualize esse assunto, que isso a gente mais adiante vai ver. Como é contextualizar? Pegar uma história, um livro, um filme, um vídeo que você assistiu, você vai colocar dentro do seu assunto. Isso mais adiante nós vamos aprender. De início, eu quero que você entenda. Introdução é isso. Você vai falar um pouco sobre um determinado tema. Pronto, você vai fazer, no mínimo, 5 linhas falando o que você entende. A política no Brasil deveria ser bem melhor, vamos dizer, bem prática. A política do Brasil deveria ter um olhar diferente. Porque se a gente vai falar da política pelo nosso conhecimento, a política só tem bandido. É isso que muitos brasileiros pensam. Então, quer dizer, você está falando da política. 3, 4, 5 parágrafos. Você falou, vai falando da política. Aí, segundo um livro de tal, a política significa... Você já está contextualizando. Isso é a introdução. Certo, gente? Aí, o desenvolvimento, você vai criar um problema... Você vai criar um problema para esse tema. Então, a redação do Enem é isso, né? A introdução, o conhecimento. No desenvolvimento, você vai criar o problema. Qual é o problema que a política tem? Que são muitos, né? Não são poucos. Aí você vai começar a falar desses problemas. No seu ponto de vista, a política só tem corrupto,
todos que entram na política parece que mudam o pensamento, porque ele não pensa no coletivo, só pensa em se favorecer. Você vai ter ideia para falar qual o problema da política. Isso no desenvolvimento. Por isso, outra coisa importante, gente, é a gente ter um rascunho. Porque, primeiro, a gente pega o tema, isso em redação no Enem, né? A gente pega o tema, tem os textos motivadores, a gente lê o tema, vamos refletir sobre aquele tema, e no rascunho a gente vai colocando aquelas ideias que vai aparecendo, aquelas palavras-chave, para quando a gente for escrever, a gente já ter um norte a seguir. Isso no desenvolvimento, que é a problematização. Aí, na conclusão, gente, na conclusão é o quê? Isso é a redação do Enem. Na conclusão, você vai agora, com o seu conhecimento, mostrar uma solução para esse problema, ou esses problemas que você colocou aí. Como, professor, eu vou mostrar a solução? Como eu vou mostrar a solução? A solução é o quê? Não é você que vai dar. Você tem que representar essa solução. Quem é o órgão responsável para solucionar o problema que você diz que tem a política? A polícia, o Estado, a sociedade, ONG, seja lá qual for. Você vai dizer, vamos dizer, o governo. Se o governo começa a entender qual a real... Vamos dizer, a real... Deixa eu ver se eu encontro palavras. Se o governo começa a entender qual é a real política que deveria ser implantada para a sociedade, isso começaria ou fazeria, né? Vamos dizer, fazeria uma... Deixa eu formular a ideia. Uma mudança de comportamento para aqueles que ali estavam chegando. Então, você vai formulando sua ideia para você dar a solução daquele problema que você criou. Então, veja bem, a redação, a produção textual do Enem é falar do tema, você criar um problema para o tema, um problema que você acha que tem, e você mostrar a solução desse problema. Mostrar a solução como? Não é você que vai dar, tem que lembrar disso. No seu ponto de vista, quem pode resolver o problema da política ou o problema da educação? Aí você vai dizer quais as ações e quais os agentes deveria fazer para mudar esse problema. Então, a redação é isso, gente. A estrutura da redação é essa. Se você tiver essa ideia da sua produção textual, aí já começa a melhorar. Porque primeiro a gente tem que ter essa ideia para depois a gente começar a entender as competências que a gente vai trabalhar, a gente entender o que é uma tese que a gente tem que ter na nossa redação, a gente tem que entender quais as contextualizações que a gente pode colocar na nossa produção textual. Depois a gente vai olhar qual o nosso texto tem que ser coerente e coeso, erros ortográficos, se puder não ter nenhum, senão que tenha o mínimo possível. Isso tudo a gente vai trabalhar, vai estudar, mas depois que a gente ter esse conceito, o que é a redação do Enem, que ela é dissertativa, argumentativa. Então, você vai falar com o seu ponto de vista, como você entende daquele tema. É essa a redação, é essa a produção textual cobrada pelo Enem, que é desse jeito. E agora mais ainda, que ele cobra essa estrutura e está cobrando também as 5 competências, que mais adiante a gente vai falar. Mas de início eu quero que vocês façam, vocês entendam, você formule que a ideia da redação é essa. Por isso, gente, que eu passei para vocês agora esse texto, que é um conto, bem interessante, você vai ler, vai ver a estrutura do conto, como foi criado o conto, e você vai fazer um resumo com o que você entendeu por esse conto. É do seu ponto de vista. O que você entendeu, eu li, entendi assim.
10 linhas. Vão ler, vão fazer essa produçãozinha com suas palavras que você entendeu daquele conto e mandar para mim. Porque eu vou começar a ler e vou ver como está a produção textual de você. A gente já começa assim, a produção textual. Porque é depois daí que eu vou ter a ideia como estão os meus alunos, qual o caminho a seguir, o que é que eu posso apertar mais aqui, qual a carência que está aqui, para a gente começar a formular e o aluno chegar no top, chegar na orientação maior, chegar no texto exemplar, ou tentar chegar. Certo, gente? Então, era essa introduçãozinha que eu queria dar de produção textual. Agora eu vou esperar vocês me mandarem as produções de vocês para que eu possa dar uma olhada e nas próximas aulas de produção textual, aí eu já vou entrar nos assuntos, nas coisas que devem ser melhoradas. Mas de início, como já falei para vocês, de início, a gente tem que ter ideia disso. A introdução, que é falar do tema, o desenvolvimento, que é mostrar o problema que esse tema tem. Ah, professor, mas esse tema não tem nenhum problema. Tem. Se não tiver, você vai inventar um, mas tem que ter um problema. E a conclusão é a solução desse problema com o seu ponto de vista que você mostrou. Certo, gente? Alguma pergunta sobre isso? Gente, cadê vocês? Tem uma pergunta, professor. Entenderam bem? Foi a estrutura que eu quero que vocês façam? Comece a fazer. Pronto. Essa é a estrutura que eu quero que vocês comecem a trabalhar, porque se vocês, a redação de vocês já começa essa estrutura, então a gente já tem meio caminho andado. Aí o resto a gente vai devagarinho, vai moldando devagarinho, e nós vamos chegar onde eu quero, que é a perfeição da redação. E eu vou começar a ver como é a produção de texto de vocês. Não é verdade? Pronto, gente. Então, de início, era isso que eu queria falar agora, nesse primeiro momento, que é sobre produção textual. Mas, agora nós vamos falar do nosso assunto, que nós vamos trabalhar língua portuguesa nessa quinzena, que são adjetivos. Que eu sei que vocês, a grande maioria de vocês já sabe o que é um adjetivo, né? A base do adjetivo. Sabe ou não sabe, gente? Sim. Eu não estou lembrada, não. Pronto. Alguns já sabem, outros não estão lembrados, outros vão relembrar que isso é um assunto que vocês já trabalharam, assuntos que vocês já viram, que só vai refrescar a memória de vocês. Agora a gente vai entrar nas particularidades do adjetivo, que é muito importante que a gente entenda, porque a gente usa no nosso dia a dia, usa nos nossos textos, usa nas nossas mensagens. Então é bom vocês prestarem atenção para relembrar esse conteúdo, porque a gente vê lá no Enem da vida. Agora não vê como eu vou destrinchar agora para vocês, vê mais ele contextualizado. Que mais adiante nossas atividades vai ser em cima disso. Mas contextualização com a compreensão e interpretação de texto, usando as classes de palavras dentro dele, certo? Vamos lá, gente. Olha só. Adjetivo. O que é o adjetivo? São palavras que atribuem qualidade a um outro termo, como substantivo, pronome e outros lá. Eles geralmente caracterizam um aspecto de estado ou defeito. O que é isso? Se eu chego para você e digo, eita, eu tenho esse relógio, é bonito. Então, eu estou caracterizando ele, estou dando uma qualidade. Então, o relógio é o substantivo, e a característica dele, ou a qualidade dele, é o adjetivo. Então, adjetivo é isso. É quando você caracteriza, você dá qualidade. Eita, que menino feio. Então, você deu a característica dele, que o menino é feio. Então, isso, na língua portuguesa, é conhecida como adjetivo. Certo, gente? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Sim, professor? Vamos lá. Em regra, os adjetivos vão estar sempre acompanhados de uma outra palavra. Porque é difícil você encontrar um adjetivo sozinho. Caso contrário,
ele muda de classe de acordo com a gramática. Se ele vier sozinho, ele vai mudar de sentido. Ele não vai ser um adjetivo, porque adjetivo já está dizendo. Ele caracteriza, ele qualifica o substantivo. Se ele está sozinho, por exemplo, se eu digo bonito, o nome em si, ele já é uma característica do adjetivo. Eita, pessoa bonita, já é uma característica. Mas se ele está sozinho, bonito, o que você está fazendo? Ele, neste sentido aí, ele não é um adjetivo. Por quê? Porque ele está com a função de substantivo bonito. Então, a ação que você está fazendo, o que você está fazendo que tem um nome, que é quando tem um nome que nós sabemos que é um substantivo, então ele ali está representando um substantivo, então não é um adjetivo. Por isso que, na grande maioria, eu acho que 99,99%, o adjetivo ele vem sempre acompanhado de um substantivo, de um nome, vamos dizer assim. Na morfologia, eles pertencem à classe de palavras variáveis, que ele varia conforme o seu contexto. Ele varia de acordo com o gênero, ou seja, se é masculino ou feminino. Eita, Cacibinha aí. Em número. Isto é. Desliga o som, João. Vamos lá? Pronto, agora nós vamos. Viu, gente? Voltando, então ele varia de acordo com o gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, que isto é singular e plural, como nós sabemos, conforme o substantivo que esteja se referindo. E além disso, modificam-se a depender do grau. É esse grau que a gente vai estudar, que são as particularidades do adjetivo, que é o normal, o comparativo e o superlativo. Normal, o comparativo que você está comparando, e o superlativo, que é algo maior. Pode ser superlativo para maior, superlativo para inferior, né? De inferioridade. Vamos lá. Para entender melhor os principais tipos de adjetivo, nós vamos ver agora quais são eles. Então, vamos lá. Tem o adjetivo simples, que esse é o básico, que eu estava falando com vocês, que são formados por apenas um radical. O que é o radical, gente? A gente já viu lá no substantivo, que é aquele que tem uma palavra só. Ele não depende de ninguém. Então, é apenas um radical. Por exemplo, quando você pega a maçã é vermelha. Então, você está aqui qualificando a maçã. A maçã é vermelha, uma característica da maçã. O menino é muito elegante. Olha outro exemplo. O elegante aqui está caracterizando o menino. Meu pai está eufórico. Então, você está dando uma qualidade do seu pai. Qual a qualidade que ele se conta? Eufórico. O pássaro é encantador. Ela é charmosa. Então, você está dizendo a qualidade dela, a característica dela. Ela é charmosa. A mãe é maravilhosa. Então, um adjetivo simples, a gente já entende. Que é uma coisinha simples. Você deu qualidade, você qualificou, você caracterizou o outro. Então, é o adjetivo que você está dando nele. Então, quer dizer, na nossa fala, quando a gente está com alguém que a gente gosta, que a gente começa a elogiar, são adjetivos que a gente coloca na pessoa. Por isso que algumas pessoas dizem, qual o adjetivo que eu mereço? Então, o que é isso? É uma qualidade. Você é demais, você é ótimo, você é forte, você é isso e aquilo. Então, são características que você determina, que você coloca naquela pessoa. Isso são adjetivos. Lembre-se disso, para vocês não esquecerem. Já o adjetivo composto, que é outro tipo de adjetivo, que existe alguns, que a gente vai dar uma pincelada aqui para vocês entenderem, são formados por dois ou mais radicais. Radical, como eu já falei, palavras, não é isso? Então, minha irmã é afro-brasileira. Então, quer dizer, duas palavrinhas para qualificar sua irmã. Então, isso é um adjetivo composto. Minha mãe é luso-brasileira. Então, quer dizer, também duas palavras para qualificar sua mãe. Meu vestido é azul marinho. Olha só, duas palavrinhas também que qualifica o adjetivo. Isso é conhecido como adjetivo composto. Beleza? Vamos lá, continuando. Já o adjetivo primitivo, gente, nós falamos adjetivo simples, adjetivo composto, agora adjetivo primitivo, são formados por uma única
uma única, vamos dizer, palavra, uma palavra primitiva, que é a palavra de origem, uma lexidade original, aquele que não tem formação de outra palavra. Isto é, significa que ele não sofreu alteração alguma. Por exemplo, vamos lá, doce. Eita, que manga doce. Doce, ele é uma palavra primitiva, ele não veio de outra palavra, por isso que ele é um adjetivo primitivo. Alegre, puro. Eita, como ela é pura de coração. Tá entendendo, gente? Por isso, ele não precisa de outra palavra para ser criado. Certo? Aí você pode formar a frase, a oração assim. Você é uma menina muito doce. Então, quer dizer, já é um adjetivo, você usou o adjetivo primitivo, doce, porque doce não se origina de nenhuma palavra. Ele é dele por si só, nasceu essa palavra. Ele é um menino muito alegre, do mesmo jeito. Já o outro tipo de adjetivo, que é adjetivo derivado, gente. O que é derivado? Pela palavra a gente já entende que ele deriva de alguma coisa, né? Origina-se a partir de outros radicais, de outras palavras, ou seja, são palavras que provêm de substantivos ou verbos. É um exemplo, assim, né? Por exemplo, o azulado. Eita, ele tem um passarinho azulado. Então, esse azulado é um adjetivo. Mas esse azulado não é um nome primitivo, ele veio de azul. É quando eu digo, eita, fulano está tristinho. Então, esse tristinho, ele é um adjetivo. Mas ele não é um adjetivo primitivo, porque ele veio de origem de outra palavra, da palavra triste. Certo? É como infeliz, como amável, isso tudo são adjetivos derivados. Já o adjetivo explicativo, está vendo, gente, que vocês notem, existem muitos tipos de adjetivo. É bom a gente ter esse conhecimento, porque mais adiante a gente vai ter necessidade dessa compreensão. Já o adjetivo explicativo, ele diz o quê? Exprimem características inerentes ao ser que se referem. Então, entenda. Fogo quente. Então, o adjetivo é quente, ele está explicando como é um fogo, por isso que é o adjetivo explicativo. Você entende pelo contexto. Essa é a orientação que você tem que ter. Quando você vai à praia, que eu já ouvi muita gente dizer, eita, que mar salgado. Nunca vi mar doce, né? Mas muita gente fala mar salgado. Então, esse adjetivo é um adjetivo explicativo do mar. Ou quando você olha para o céu que está lá deitado e diz, eita, que céu azul. O céu azulado. É um adjetivo explicativo e derivado, porque azulado vem de azul. Faca afiada, neve fria. Então, isso tudo é um adjetivo explicativo. Já outro tipo de adjetivo que a gente encontra também, que é para vocês terem conhecimento, é o adjetivo restritivo. Pelo nome, já diz, ele restringe, né? Ao contrário do explicativo, o adjetivo restritivo refere-se a características que não são próprias do ser, uma vez que particulariza o significado do substantivo. Como assim, professor? Vamos lá os exemplos. Homem brasileiro. Por que ele é restritivo? Porque eu estou dizendo que aquele homem, estou restringindo ele a um país, ao Brasil. Então, ele é um homem brasileiro. Por isso que o nome disso é adjetivo restritivo. Aluno alagoano. Não é qualquer aluno. É o aluno de Alagoas. Por isso que é adjetivo restritivo. Colher prateada. É conhecido como adjetivo restritivo. Por quê? Porque não é a colher dourada, é a colher prateada. E assim sucessivamente, que às vezes, no nosso vocabulário, a gente diz algumas palavras, algumas expressões dessas, e a gente não sabe o que está falando, né? Hoje vocês têm compreensão que é um adjetivo restritivo. Certo, gente? Mas só que também ele divide em gênero. Como gênero, professor? Adjetivo em gênero. Em relação ao gênero, eles podem ser uniformes e biformes, como o substantivo que nós trabalhamos lá. Uniformes, que é um gênero só, e o biforme pode ser de um e do outro. Os uniformes, ele utiliza uma única forma para concordar tanto com o gênero masculino, quanto para o gênero feminino.
Adjetivo terminado em é, ó, bom, vocês se ligaram, mas eu acho que tem lá essa explicação, né? Adjetivo terminado em E, Z, M, L são uniformes. A menina feliz, o menino feliz, é feliz. Então, veja bem, a menina feminino, o menino masculino. Maria Fernanda é uma menina feliz. Então, eu posso dizer, Paulo é um homem feliz. Então, ele muda. Masculino e feminino. Já o biforme, não. O senhor é bonito, a senhora é bonita. Então, veja bem, o senhor e a senhora, bonito. Então, vamos dizer assim, o gênero biforme muda para concordar com o gênero ao qual se refere, mas apresenta duas formas distintas para o masculino e para o feminino. Então, ele pode ser as duas coisas. Como fala, biforme, uma coisa e a outra. Tamires é uma mulher divertida. Aí se eu quero dizer que André é um homem divertido, eu modifico. Por isso que ele se torna o biforme. Já em número, a gente conhece muito bem, que é quando a gente passa para o plural. Não é verdade, gente? Quando a gente está pegando a palavra que contém adjetivo, a frase que contém adjetivo, e a gente transforma ela no plural. A regra usada para formar o plural dos adjetivos é simples. É a mesma para a formação de plural dos substantivos. Tem algumas particularidades, mas é bom a gente se ligar. Pois, a princípio, é acrescentar a letra S. A princípio, né? Então, uma palavra vai para o plural, a princípio a gente coloca a letra S. Por exemplo, a banana madura. As bananas maduras. O homem chateado. Os homens chateados. Já a formação dos plurais, adjetivos compostos, aí tem umas particularidades que a gente tem que ter atenção nessas particularidades. Por quê? Porque às vezes muda um e muda o outro. E a gente tem que entender. É chato, a gente tem que decorar essa regra? Não. A gente tem que ter conhecimento. Conforme a gente vai fazendo atividade, conforme a gente vai fazer a leitura, como eu falei de substantivo, a gente vai aprendendo. Então, diz a regra o quê? Vamos lá. Que somente o último termo varia em número, passando para o plural, quando é adjetivo composto. Geralmente, esses elementos são ligados por if. Então, veja bem, olha só o exemplo. Minha avó é afro-brasileira. Como fica? Se eu quiser colocar no plural esse afro-brasileira, como é que ele vai ficar? Vai ficar afros brasileiras? Não, pela regra que ele diz o seguinte, que somente o último varia em número. Então, quer dizer, o que está depois do if. Então, afro continua o mesmo, o que vai mudar é brasileiras, certo? Agora, uma observação importante, gente. O adjetivo composto é conservado em uma forma padrão quando for formado por um substantivo no último elemento. Quando ele for formado um substantivo no último elemento, ele não muda de jeito nenhum. Vamos lá, entender como. O exemplo, o teto é amarelo canário. Então, canário, ele é um substantivo, canário, né? Mas ele aí está como uma palavra adjetivada. Então, o teto é amarelo canário. Se eu coloco no plural, ele vai ficar os tetos são. Então, segundo a regra, ele não muda se o último termo for substantivo. Aí ele continua mesmo. Os tetos são amarelo canário. Então, não muda. E é bom a gente se ligar nestas regras, porque às vezes isso cai muito e a gente não entende. A professora tem que decorar. Não, não é decorar, como eu disse a vocês. A gente aprender. Quando o adjetivo vem ligado por um if, que o último é um substantivo, ele não muda na oração. Ele conserva o mesmo. Lembre-se disso. Você tem um adjetivo que é ligado com o if, e a palavra que vem depois do if é um substantivo, não é outro adjetivo, ele não muda. Quando é outro adjetivo, aí ele muda. Certo? Essa é a regra básica para a gente entender. Vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouquinho, gente, outro tipo de adjetivo, que é o adjetivo pátrios.
Quem já ouviu falar nesses adjetivos pátrio? Alguém já ouviu falar? Hein, gente? Adjetivo o quê, professor? Pátrio. Adjetivo pátrio. O que é isso? Aí eu posso chegar para você e dizer, e fazer a pergunta, Micaele. Micaele, qual é o seu adjetivo pátrio? Aí o que você me responde? Não sei, pátrio é coisa de país, cidade, essas coisas. Isso. Aí você vai dizer, eu sou Eu sou alagoana. alagoana. Isso. Você é alagoana? Entendi. Eu É? sou. Pronto. Aí você pode dizer, eu sou alagoano, eu sou paulista, eu sou americana, eu sou, vamos dizer, francesa. Isso são adjetivos pátrios, viu, gente? Adjetivo pátrio é isso. Também conhecido como gentílicos, a língua portuguesa ela é muito linda porque ela arruma os nomes bonitos para colocar os adjetivos pátrios. Aí, como gentílicos, olha só, os adjetivos pátrios são usados para atribuir características às pessoas ou coisas de acordo com suas origens. Eles estão diretamente ligados à nacionalidade, olha só, como eu falei, né? Ou seja, qual país se vive e a naturalidade. Isto é, qual cidade natal. Então, se você é do Ceará, qual adjetivo pátrio? Respondam. Cearense. Cearense. Isso. Amapá. Vamos lá, que eu quero ver se vocês sabem. Amapense ou amapaense, sei lá. Amapaense. Ah, cada nome estranho, né? Que soa. E quem é do Rio de Janeiro? Carioca. Carioca. Agora, o Rio de Janeiro, ele é, vamos dizer assim, que tem dois tipos de adjetivo pátrio, né? Que, dependendo da região, ele é carioca. Tem uma região lá que é conhecido como Fluminense. Você já ouviu falar? Que tem um carioca que é o Fluminense, que é do Rio de Janeiro. E são, dependendo da região que ele mora. Eu nem entendo qual é a região. Se é a região do Leblon é carioca, se é a região da Cidade de Deus é Fluminense, eu não entendo. Eu sei que tem esses dois tipos lá. Já na Paraíba... Paraibano. Paraíba. E dos Estados Unidos? Americano. Norte-americano. Ou norte-americano, né? Aí depende da região também, né? E de Pernambuco? Pernambucano. Muito bem. Então, esses, gente, são adjetivos pátrios. Esses são que vocês vão escutar muito, às vezes cai muito, perguntando quem nascem em, vamos ler, em Pará, no Pará. Paraense. Paraense. Belém. E agora? Esse eu não sei, não. Belenense. Olha aqui, é umas palavras estranhas que a pessoa às vezes fica meio sem entender, né? Então, esses são os adjetivos pátrios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os graus dos adjetivos, que são tipos de adjetivo. Vocês vejam que adjetivo existe vários tipos. Se for só adjetivo simples, era bom demais, é o que a gente estuda no fundamental, mas não. Que ele ainda tem a locução adjetiva, tem o grau do adjetivo, tem ainda os pronomes adjetivos e tem os adjetivos adverbializados. Olha só que quantos adjetivos tem. Então, o grau do adjetivo, gente, são caracterizados de acordo com o grau, pois pode ser normal, comparativo, superlativo. Ele indica as diferentes intensidades que o adjetivo pode atribuir a um substantivo. Vamos lá. Quando é um grau normal, a gente fala assim, eu digo, Micaele, ela é inteligente. Então, é o grau normal, ela é inteligente. Eu posso falar com qualquer um. Cauã é inteligente, normal. Esse é o grau do adjetivo normal. Já o grau comparativo de igualdade, como fica, Micaele? Me responda. Grau comparativo de igualdade. Micaele é mais inteligente. Não. Não, olha, é comparativo. Micaele é inteligente assim como Larissa. Assim, não, veja bem, olha, grau comparativo de igualdade. Micaele é tão inteligente quanto
Larissa. Entendi. Então, quanto? Então, você está comparando, certo? Isso é o grau comparativo de igualdade. Agora, o grau comparativo de superioridade. Isso é fácil, né? Como fica? Superioridade. Ele é comparativo, mas superioridade. Micaela é mais inteligente do que Larissa. Isso, é mais inteligente que ela. Gente, ó, esse do que, depois eu vou preparar uma aula, porque isso é regência, viu? A gente comenta do que ela, não, que ela. A gente tem que entender essa regência do verbo. Isso mais adiante a gente vai, vamos trabalhar isso para a gente ver isso nas nossas produções, porque isso é um erro que o Enem cobra muito. Quando diz do que, epa, ele corta. É que, certo? Então, Micaele é mais inteligente que ela. Né? E o grau comparativo de inferioridade? Inferioridade, como fica? Micaela é menos inteligente que ela. Isso. Que Joana, que Larissa, que João, que Cauã, não é? Vamos lá. Já o grau superlativo, olha só, gente, quanto tipo tem esse adjetivo. Grau superlativo relativo de superioridade. Olha só. Grau superlativo relativo de superioridade. Então vai ficar como? Micaele é a mais responsável, olha, a mais responsável das filhas. Então, Micaele, você tem irmã? Não, Tem só irmã? tem um irmão. Irmão, pronto. Então, Micaele é a mais responsável dos filhos do... Como é o nome da tua mãe, Micaele? Meire. Meire? É. Meire, e o nome do teu pai? André. André. Meire e André. Pronto, Micaele é a mais inteligente dos filhos de Meire e André. Tá vendo? Que bom quando a gente entende, porque isso é o grau superlativo relativo de superioridade. Já o grau superlativo relativo de inferioridade é a menos. Já o grau superlativo absoluto analítico, que esse é raro acontecer, mas é bom a gente ter conhecimento, porque esse mal cai assim nos Enems da vida. Eu nunca vi, não, cair quando fala dos graus do adjetivo, mas a gente é bom ter esse conhecimento. Superlativo absoluto analítico é Micaele é muito inteligente. E o sintético é Micaele é inteligentíssima. Tá vendo? Que a gente fala, mas isso não é muito cobrado nas provas do Enem, só para a gente ter um conhecimento. Então, vocês vejam, gente, que o adjetivo tem várias particularidades. Então, mais adiante, a gente vai entrar nas locuções adjetivas. Aí, o que é isso, locução adjetiva? Isso é importante. A locução adjetiva é a ligação de duas ou mais palavras. Locução já está dizendo. Duas ou mais palavras que aparecem no lugar de um adjetivo. Ela aparece, em geral, acompanhada de uma preposição. De, em, com, sem e algumas mais. Então, uma locução adjetiva aqui, ó, amor de mãe, que é um amor... Amor de mãe é um amor... Maternal. Isso, amor maternal, amor materno. Período da tarde, ele é um período... Vocês estudam no período da tarde, estudam no período... Vesperino. Vespertino, muito bem. Ou quando você diz, eita, estou com dor de barriga. Isso é uma locução adjetiva. Eu estou querendo dizer o quê? Estou com uma dor... A E agora? Não. Não, olha só, dor de barriga, isso é locução adjetiva, mas é a mesma coisa eu falar dor abdominal, uma dor abdominal. Ah, tá. Conselho de manhã é um conselho? É muita regra, Jesus. Não, veja bem, regras são muitas, são uma imensidão, a língua portuguesa tem, mas é de caráter de conhecimento, mas não de caráter de preocupação. Por que eu digo não de preocupação? Português é muito fácil da gente aprender, muito fácil. Como? Como eu sempre digo a vocês, quando vocês
tem o hábito da leitura, gente, isso tudo é fichinha, porque você vai ficar na mente de vocês, porque vocês têm o costume de ler, vocês encontram isso na leitura de vocês. Então, isso de caráter conhecimento é bom, mas isso já fica na memória de vocês por causa da leitura que vocês têm. Antigamente, aqueles escritores antigos, Machado, Graciliano, você acha que ele tinha escola como hoje nós temos? Como foi que eles aprenderam a ler? Eu não estou enganado se foi Graciliano ou foi Machado, que eles vivia na roça, ele estudava com recorte de jornal que encontrava, foi um dos dois. Aprendeu a ler assim. Então, eles entendem tanto da gramática, entendem tanto da literatura, como foi alguém, foi na sala de aula, foi na faculdade? Não. Foi eles lendo. E isso vai amadurecendo. Por isso que a importância da leitura. Por isso que eu quero botar na cabeça de você. Não é uma coisa que eu diga, professor, porque o professor acha que é. Não acho nada. É fato. A leitura é imprescindível na nossa vida. Se você tem o hábito da leitura, eu queria que vocês fizessem um teste assim. Vamos dizer um teste, gente. Olha só. Eu vou me comprometer com o professor Adailton, vocês aí, façam um teste, a data de hoje, vou passar 30 dias lendo, no mínimo, 2 folhinhas por dia de um livro. 30 dias. Agora fazer a leitura para entender, né? É aquela famosa leitura com os olhos, não é aquela leitura com a mente. 30 dias, todo dia, você o hábito da leitura, todo dia. Eu tenho certeza, no outro mês, você já vai ter um conceito diferente da leitura. Pode ter certeza. Se vocês quiserem fazer esse teste, 30, depois mais 30, depois mais 30, quando for no final do ano, vocês me derem o resultado, eu vou achar bom. Querem não fazer esse teste? Para vocês, uma melhora para vocês, porque é para vocês. Só vai servir para vocês. O professor, eu leio direto, qual mas não é melhor o tipo gênero? de livro que o senhor quer. Não, veja bem. Eu queria saber qual o gênero, porque ele Não, tem. Tipo, eu leio muita fanfic, né? Acho que não cabe isso, não. Não, veja bem, quando eu falo leitura, eu não estou especificando aqui você tem que ler literatura, tem que ler poema, tem que ler conto, tem que ler literatura inglesa, tem que ler romance. Não estou dizendo leitura. Você tem o hábito da leitura. Agora sim, gente, vamos ler leitura que contribua para alguma coisa, para a gente, para o nosso conhecimento. Leitura que vocês gostem. Claro que eu não vou pegar, por exemplo, eu não gosto daqueles livros de Harry Potter, de Senhor dos Anéis. Eu tentei ler, me deu foi raiva, não gosto. Aí eu vou insistir numa leitura daquela, eu vou ter raiva e não vou entender nada. Tem vários livros, várias leituras que são atrativas. Você tem que encontrar qual é o seu gênero, qual é o seu tipo de leitura. E você entrar dentro dele, com vontade. Leitura sempre é bom. A ideia é essa. Não é ler vamos dizer... Claro que quando a gente está estudando, o professor orienta quais são as leituras, como eu estou orientando a vocês. A lerem contos, lerem autores conhecidos. Isso é fato, porque a gente vai precisar para nossos estudos. Mas uma leitura sua, qualquer leitura está servindo. Entendeu? Qualquer uma está servindo. Viu, gente? Então, veja bem. Então, esses são as locuções adjetivas. Quando eu digo, eita, fulano tem atitude de criança, eu estou dizendo que ele tem uma atitude do quê? Quem sabe me dizer? Infantil. Atitude infantil. Muito bem. Isso é locução adjetiva, né? Muito bem. Essas que eu quero que vocês entendam. São muitas regras, mas de conhecimento a gente tem que ter esse conhecimento, que é fato. Certo, gente? Então, pessoal, olha só. Eu vou postar para vocês agora a frequência. Vocês que estão aqui já vão assinando, que depois eu coloco lá no grupo. O grupo também para você, para quem não conseguiu, que saiu, o que aconteceu, seja lá qual for o problema, assine essa frequência, porque é como eu digo, gente, a gente está chegando perto do final do bimestre, mas tem muita gente que não está participando. Então, quer dizer, a questão de nota vai ser uma negação. Aí eu fico preocupado com vocês, porque como é que eu vou dar uma nota a uma pessoa que não participa? Não tem nem como. E até
incoerente com vocês, né? Ó, a frequência já está aí no chat, vocês já vão assinando. Ó, nós estamos aqui em 24 pessoas, temos 4 turmas, média de 35 a 40 pessoas por turma. Então, cadê o resto do pessoal, hein, gente? Não é? Aí fica complicado. Mas a gente vai levando devagarinho. Essa aula, nossa interação vai estar lá. E eu peço a vocês, gente, aqueles que assistirem, quiserem assistir de novo, lá no YouTube, você dá um cliquezinho do like, faz o teu nome e a turma, porque aí eu fico acompanhando quem está participando das aulas, nem que seja online, mas as aulas gravadas, não deixa de participar, certo? Gente, alguma pergunta? Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha passado algum tipo de conhecimento para vocês, porque a intenção é essa. Não é que vocês vão aprender tudo que a gente vê aqui, mas algo fica na cabecinha de vocês. Alguma pergunta? Alguma pergunta, meus queridos? Você vai mandar a atividade no grupo, né, pra gente responder? Vou mandar agora. Aí Viu? é pra mandar até quando? A data tá lá, meu amor, até dia 24 de abril, se eu não estou enganado, viu? Tá certo. A data tá lá. Então, gente, olha só. Um abração, um beijão no coração, fica com Deus. Qualquer coisa, é só chamar no PV que a gente resolve. E lembre, faça a produçãozinha e vão mandando. Até dia 24 de abril, que eu quero ver como vocês escrevem, para eu poder preparar as outras aulas, produção textual, para a gente ir melhorando cada dia que passa, certo? Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.